No próximo capítulo da novela Força de Mulher, a proposta de casamento de Nezir surpreenderá completamente Bahar e Piril. Primeiro, Piril tentará convencer Nezir a se casar com Bahar. Já Bahar fará a mesma coisa. Tentará convencer Nezir a se casar com Piril. Já Sarp ficará completamente fora de si ao ouvir o próprio Nezir contar que ele vai se casar com Piril ou com Bahar. Vou te contar isso e muito mais no decorrer desse resumo. Nezir diz para Bahar e Piril que imagina que elas estejam curiosas para saber o que ele quer com elas e pergunta se ele está certo. Ele fala que ele vai responder às perguntas delas. Diz que elas podem perguntarem o que quiserem. Piril pergunta: e o Sarp? Onde está? Ele fala que ele está lá na casa dele. Diz que por enquanto ele está bem. Em seguida, olha para Bahar e fala que é a vez dela perguntar. Bahar pergunta o que ele vai fazer com Sarp. Ele fala que ela sabe muito bem o que ele vai fazer. Ela faz de tudo para fazer ele mudar de ideia. Diz que Sarp viveu durante muitos anos longe dela e dos filhos deles. Fala que Sarp não sabia que eles estavam vivos. Ela pede para ele deixar Sarp ir embora. Piril pede a mesma coisa. Diz que Sarp é um bom homem. Nezir diz que ele está comovido. Fala que ele está emocionado. Diz que elas o surpreendeu de verdade, pois ele não esperava que as duas fossem defender bravamente Sarp. Diz que uma coisa ele tem que reconhecer. Fala que Sarp é um homem de sorte, mas diz que está com uma dúvida. Pergunta se elas realmente fariam qualquer coisa por ele. Fariam qualquer coisa para salvar a vida dele. Piril fala que é claro que sim. Nezir se surpreende ao ver que Bahar não diz nada. Por isso resolve perguntar para ela se ela também faria qualquer coisa por Sarp. Ela diz que ela também. Ele fala que ele vai descobrir se elas realmente estão sendo sinceras. E em seguida pergunta se uma delas se casaria com ele, por exemplo. As duas ficam sem saber o que responder nessa hora. Piril fica revoltada e pergunta para Nezir como ele pode pedir para ela se casar com ele se ela era noiva do filho dele. Ele explica para Piril que não vai ser um casamento de verdade. Deixa bem claro que ele não tem o menor interesse por nenhuma das duas, mas fala que quem resolver se casar com ele vai morar lá naquela casa, juntamente com os filhos e ele também. Ele fala que a outra poderá seguir a vida dela normalmente, assim como Sarp poderá seguir a vida dele normalmente também. Mas deixa bem claro que tudo está condicionado ao acordo que ele quer fazer. Nessa hora, tanto Piril como Bahar ficam em silêncio. Ele fala que não faz muito tempo que ele ouviu as duas dizerem que fariam qualquer coisa por Sarp. Pergunta o que foi que aconteceu com aquelas duas mulheres decididas. Piril diz que ela faria qualquer coisa sim, mas não se casar com o pai do ex-noivo dela. Agora é a vez dele não dizer nada. Ele simplesmente vira as costas e vai saindo. Bahar pede para ele esperar. Fala que ela não pode se casar com ele porque ela não responde somente por ela.
fala que os filhos dela estariam envolvidos. Nessa hora, Piril fica revoltada. Ela diz para Bahar que ela também tem filhos e pergunta se os filhos dela valem menos do que os dela. Bahar fala para Piril se acalmar. Diz que ela nunca disse aquilo. Deixa bem claro para Piril que ela não estava falando dela e nem dos filhos dela. Deixa claro que ela só estava falando por ela. Ela olha para Nezir e diz que com certeza ela faria qualquer coisa para salvar Sarp. Mas, como ela já disse, ela não pode envolver os filhos dela na decisão que ela tomar. Diz que seja lá o que ela for fazer, tem que ser somente ela, não pode envolver os filhos dela. Piril interrompe a conversa outra vez. Ela pergunta para Bahar se ela acha que ela teria coragem de envolver os filhos dela numa situação daquela. Nezir fica olhando fixamente para as duas e fala que não tem problema nenhum. Diz que está tudo bem. Nem Bahar e nem Piril entendem nada nessa hora. Ele pergunta quando elas vão querer se despedir do Sarp. Ele diz que se elas quiserem, podem ser naquele mesmo dia. E depois de dizer isso, novamente ele vai saindo. Mais uma vez, Bahar vai atrás dele. Dessa vez, Piril também vai. Bahar fala que eles podem conversar. Ele diz que está bom e volta para conversar com Bahar e Piril. Se senta e fica esperando e pergunta o que elas querem dizer a ele. Piril se aproxima e diz que não interessa o nome verdadeiro de Sarp. Fala que o que interessa é que ela está casada com ele. Diz para Nezir que ele tem que escolher uma pessoa solteira. Por isso, a melhor coisa que ele pode fazer é escolher Bahar. Bahar olha seriamente para ela e em seguida olha para Nezir e diz que nem ela e nem os filhos dela têm culpa do que aconteceu. Revoltada, Piril pergunta para Bahar se ela ouviu o que ela acabou de falar. Bahar fala que é claro que sim. Diz que nem ela e nem os filhos dela têm nada a ver com o que aconteceu. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Birigui, de Jaguaruna, de Aporé, enfim, me conte ali nos comentários. Piril pergunta para Bahar se ela se esqueceu do que a irmã dela fez com Sarp na balsa. Fala que se não fosse a irmã dela, ela nem sequer teria conhecido Sarp. Ela olha para Nezir e diz que se ele realmente quiser fazer algo que com certeza Sarp não vai gostar de jeito nenhum, ele deve se casar com a Bahar, porque ela é a mulher que Sarp ama. Fala que mesmo apesar dele ter se casado com ela, ele não gosta dela, pois mesmo apesar de ter passado tanto tempo, Sarp ainda é apaixonado por Bahar. Novamente Bahar fica calada. Nezir diz que o casamento não vai ajudar somente o Sarp não. Fala que também serão beneficiados o Swat, o Munir e o dono do café. Bahar pergunta de qual dono do café que ele está falando. Ele diz que está falando de um tal de Arif. Bahar pergunta se Arif também está lá. Ele fala que não. Diz que ele está preso. Ela pergunta por quê. Ele conta que foi por causa do que aconteceu com a Elis, a mulher que era vizinha dela. E no decorrer da conversa, ele fala que já está cansado de esperar uma resposta. Por isso, ele mesmo vai tomar uma decisão. E depois de dizer isso, ele sai. Ele vai falar com Sarp. Sarp pergunta cadê o Doruk.
Nezir diz que ele não precisa se preocupar. Fala que Doruk está bem. Sarp fica aliviado, mas não por muito tempo, pois Nezir conta que ele vai se casar com Piril ou com Bahar. Sarp fica sem palavras nessa hora. Porém, depois que Nezir sai, ele vai até a porta e pergunta de que casamento ele está falando. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.